Atenção, atenção, professor Bruno Oliveira está aqui de volta para a gente dar continuidade aos nossos estudos de direito eleitoral. E hoje nós temos um novo assunto que vai permear aí os nossos entendimentos a partir de agora. Hoje nós vamos falar sobre os sistemas eleitorais. Então nós vamos aí tratar do que é um sistema eleitoral, quais são as modalidades existentes hoje no nosso país. Vamos tratar a respeito de cada uma dessas modalidades, falaremos dos sistemas eleitorais majoritários, proporcionais, observaremos as propostas que existem de mudanças para os sistemas eleitorais, verificaremos como que é feito o cálculo para eleger, por exemplo, um vereador, um deputado federal, um deputado estadual, distrital, ou seja, os cargos eletivos proporcionais. E, finalmente, vamos encerrar a nossa aula trazendo uma série de questões cobradas nos últimos grandes concursos que cobramos aí o direito eleitoral. Tudo bem? Então, nós vamos começar a nossa aula trazendo quais são hoje os sistemas de votação existentes na nossa legislação, não é? Veja só, quando eu falo sistema de votação, eu não estou falando sistemas que são adotados somente no Brasil, mas temos sistemas que são adotados em outros sistemas eleitorais no mundo, em outros países, né, em outras cortes judiciais. Bem, quando eu falo sistema de votação, eu não estou aqui abordando o sistema eleitoral em si, né? Eu estou falando quais são as modalidades de votação existentes. E eu posso dizer o seguinte: eu tenho o chamado, por exemplo, voto a descoberto, o voto secreto com cédula individual, o voto secreto com cédula oficial e o voto mecânico. Então, se em uma prova cobra de você o seguinte: qual dessas modalidades de votação são existentes no nosso sistema eleitoral brasileiro? Bem, você vai me falar o seguinte: olha, professor, ao longo da história nós tivemos o voto secreto com cédula, não é? Claro, antes da votação eletrônica era adotado no Brasil o voto secreto usando uma cédula oficial. Qual é a diferença do voto secreto com cédula individual e o voto secreto com cédula oficial? Bem, o voto secreto com cédula individual era aquele voto destinado uma cédula para cada cargo. Então, para cada cargo eletivo, nós tínhamos a utilização de uma cédula. Então, se era eleito o cargo de senador, tinha uma cédula somente para o cargo de senador, por isso, cédula individual. Se eu tinha, por exemplo, uma eleição para prefeito, uma cédula especial para o cargo de prefeito e assim sucessivamente. Agora, o uso da cédula oficial era uma cédula que continha todos os cargos e era assinalado naquela cédula a opção do eleitor pelo candidato, em uma mesma cédula. O voto a descoberto é o contrário do voto secreto. Ou seja, ele é aquele voto justamente descoberto, onde todos têm acesso, ao voto, à escolha do eleitor. Então, melhor colocarmos a escolha do eleitor, não é? Então, todos têm acesso à escolha do eleitor. Bem, ao longo da história, nós tivemos aí então uma substituição do sistema usado de cédulas para o sistema mecânico. E quando eu falo voto mecânico, eu estou falando do voto eletrônico. O voto pelo qual eu usarei justamente uma urna eletrônica. Então, nós passamos do uso de cédulas
sejam elas individuais ou oficiais, e passamos a usar o voto eletrônico. Em um momento do nosso curso, nós trabalharemos com esse sistema eletrônico de votação mais em voga. Só que o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, então, vamos aqui entender melhor essa substituição da cédula pelo voto eletrônico. Então veja, nós tínhamos então uma votação usando cédulas oficiais. Se são cédulas oficiais, são aquelas cédulas expedidas pelos órgãos judiciais eleitorais, não é? Essas cédulas, então, elas foram substituídas por um sistema eletrônico de votação. Sistema eletrônico de votação. O que isso significa? Significa dizer o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral, adotando a urna eletrônica, informatizando o sistema eleitoral brasileiro, colocando o sistema eleitoral brasileiro como pioneiro. Isso significa dizer que, comparado a outras democracias, as demais democracias do mundo, nós estamos em um patamar muito mais elevado do que outras democracias. E claro que é um sistema eletrônico de votação que é perfeito. Há uma crítica muito grande que é feita em relação ao sistema eletrônico de votação, envolvendo segurança, envolvendo confidencialidade. Não é? Bem, algumas questões, algumas provas, na verdade, têm trazido algumas informações importantes acerca do sistema eletrônico de votação, alguns questionamentos acerca do sistema eletrônico de votação. Quais são esses questionamentos? Será que eu posso, durante o processo eleitoral, durante as eleições, substituir o sistema eletrônico de votação pelo uso de cédulas? Há essa opção? E eu digo para vocês que sim. Em situações que nós vamos considerar excepcionais, então, situações excepcionais, o Tribunal Superior Eleitoral, anote aí, o TSE, poderá substituir o uso de cédulas, o uso das urnas eletrônicas, na verdade, né? O uso das urnas eletrônicas, por cédulas oficiais. Então, isso já foi objeto de prova. Sempre marque o seguinte: em situações excepcionais, o Tribunal Superior Eleitoral poderá substituir o uso das urnas eletrônicas por cédulas oficiais. O TSE, então, poderá autorizar essa substituição. Tá certo? Bem, então nós temos aqui um sistema agora que é um sistema eletrônico de votação. Muito bem. Esse sistema eletrônico de votação, ele se justifica pelo uso das urnas eletrônicas. Então falamos aqui em relação às urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, no ato da votação, constará informações do candidato. Que tipo de informações são essas? Bom, então eu tenho o nome do candidato, eu tenho o cargo que ele vai disputar, cargo a disputar, com a designação se é no masculino ou feminino, Nós temos
o partido que faz parte, o partido, então, que o candidato faz parte. Então, eu tenho o sexo, né, desse candidato, masculino ou feminino, o nome. Se esse candidato ele é titular, eu tenho o nome do vice. Né? Então, eu tenho o candidato a presidente, eu vou ter o candidato a vice na designação da urna eletrônica. Automaticamente eleito o titular, o seu vice ou suplente, no caso, por exemplo, de senador, também serão automaticamente eleitos. Né? Bem, na hora de votar, nós temos que lembrar, será que primeiro aparecerão os cargos proporcionais ou majoritários? Bom, primeiramente, aparecerá para nós os cargos designados proporcionais. Por último, os majoritários. Assim estava disposto na lei das eleições. Não é? Só que houve uma alteração a partir de 2014, que ao invés de aparecer primeiro os cargos proporcionais, depois os majoritários, alterou para o cargo especificado. Então, por exemplo, primeiro hoje você votará para deputado federal. Segundo, você votará para deputado estadual ou distrital. Aqui eu estou falando de eleições gerais. Anote aí. Eleições gerais. Primeiro vota-se para deputado federal, em segundo momento para deputado estadual ou distrital. Terceiro, você vota para senador. Quarto, você votará para governador. E quinto, você vota para o cargo máximo do Poder Executivo, que é o cargo de presidente e vice-presidente. Muito bem. Quando eu falo governador, vou apagar aqui vice, porque nós não falamos do vice do governador, mas já sabe, automaticamente você votando para governador, para presidente, você já está votando para os seus suplentes e para os vice, tá bom? Bem, outra informação importante, aqui nós estamos falando de eleições gerais e estaduais. Bom, quantos dígitos corresponde o cargo para deputado federal? Para deputado federal são 4 números. Então você vai marcar aí, ó. São 4 dígitos numéricos. Para deputado estadual e distrital, 5. Para senador, 3 dígitos. Para governador, 2. Para presidente, também 2. Para os chefes do Poder Executivo, os 2 números que correspondem são os mesmos números da legenda partidária. Então, se eu tenho o partido alfa e a legenda partidária desse partido corresponde ao número 10, todos os chefes do Poder Executivo, seja municipal, seja estadual e seja presidencial, nacional, os 2 dígitos correspondem ao mesmo número da legenda partidária. Portanto, 10, como é o caso que a gente deu o exemplo do partido alfa, não é? Faltou aqui a gente determinar como será a ordem nas eleições municipais. Então, olha, para as eleições municipais, nós teremos, primeiramente, votando para o cargo de vereador. E o cargo de vereador, ele corresponderá à mesma quantidade de dígitos de deputado estadual ou distrital. Então, nós temos aqui 5 dígitos. E, por último, porque são poucos cargos nas eleições municipais, é uma votação mais rápida, nós temos para o cargo de prefeito e vice, que também, como é chefe do Poder Executivo Municipal, corresponderá a somente 2 dígitos.
tá? Então essa é a divisão para as eleições gerais estaduais e eleições municipais. A ordem de votação, então coloque até uma setinha assim, galera, ó. Uma ordem de votação. E essa ordem de votação, você levará isso para a prova, porque pode ser cobrado de você um detalhamento desta ordem, não é? Ou pode cobrar. Primeiro vota-se para os cargos proporcionais e depois, finalmente, você vota para os cargos majoritários. Traçar essa ordem é importante, porque quando falava primeiro vota-se para os cargos proporcionais, está muito geral, não é? Então a gente tem que determinar e especificar melhor para o entendimento do aluno. Muito bem. Visto isso, vamos passar agora para determinar dois conceitos. Então nós vimos aqui a ordem nas urnas eletrônicas. Vou trazer para vocês agora dois conceitos muito importantes que vocês vão anotar aí, que são bons para a sua prova, que é o seguinte: o que é um voto de legenda, o que é um voto nominal? Porque se aparecer essa expressão na prova, você vai saber responder. Então, voto de legenda. E o que é um voto nominal? Bom, o voto de legenda é aquele voto que é dado diretamente ao partido político. Então anote aí, voto de legenda é o voto dado diretamente, ao partido político. Ao partido político. Já o voto nominal é o voto dado diretamente ao candidato. Diretamente ao candidato. Então imagine a seguinte situação hipotética. Vamos brincar aqui, dar uma situação para você. Fui lá votar e o candidato João, ele é candidato, vamos imaginar aqui, a deputado federal. Então ele tem 4 dígitos, não é? O número do candidato João é esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Será que eu consigo identificar aqui qual que é o número da legenda partidária? Consigo. Olha só, anote aí. Os 2 primeiros dígitos de um número de candidato correspondem à legenda partidária. Então quer dizer que o candidato João, ele pertence ao partido cujo número é o número 12. Vocês vão observar que todos os candidatos filiados ao partido de legenda 12 iniciarão com o número 12. Os 2 primeiros dígitos, então, correspondem especificamente ao número do partido político. Então, por exemplo, se eu tenho um candidato a presidente do partido que nós estamos falando, esse número, qual será o número do candidato a presidente desse partido? Número 12, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Os outros números são aleatórios. Aí, por exemplo, você foi lá para a urna eletrônica, ao invés de digitar 1, 2, 3, 4, você digitou 1, 2, 3, 5. Só que não tem nenhum candidato que corresponde ao número 1, 2, 3, 5. E aí? O que vai acontecer? Bem, desta forma aqui, como não há nenhum candidato que corresponde à numeração 1, 2, 3, 5, mas os 2 primeiros dígitos equivalem ao número do partido político, 12, esse voto vai para o partido político. Tá? Então, se você digita erroneamente o número de candidato e confirma na urna eletrônica, mas os 2 primeiros dígitos são de um partido político existente no processo, esse voto será direcionado a esse partido político. Tá certo? Entenderam esse processo? Entenderam a diferença que existe entre voto de legenda e voto nominal? Entenderam que
o voto adotado no Brasil é o voto eletrônico, não é? Mas em caráter excepcional, o Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar o uso de cédulas. Nós chamamos de um sistema contingencial, né? Então, primeiro verifica-se o seguinte: a urna eletrônica deu problema, vamos tentar substituí-la. Não houve possibilidade de substituição porque todas as outras urnas passíveis de substituição estão com problema também. Desta forma, o Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar essa substituição, poderá então autorizar o uso de cédulas. Bem, vimos, portanto, nesses minutos iniciais da nossa aula, as diferenças que existem entre voto a descoberto, voto secreto com cédula individual, voto secreto com cédula oficial e voto mecânico. Bem, vamos agora então falar sobre os sistemas eleitorais que estão em jogo, não os adotados no Brasil. Nós vamos falar dos sistemas eleitorais como um todo, né? O primeiro sistema eleitoral que nós vamos discutir é o chamado distritão. Olha só o conceito de sistema eleitoral distritão. São eleitos os mais votados em cada estado ou município, independentemente da votação do partido. Então, neste caso aqui, o distritão é como se fosse um sistema majoritário simples, não é? Então, anote aí. Ele se assemelha, vou fazer uma setinha, se assemelha ao sistema majoritário simples. Assemelha-se ao sistema majoritário simples, que eu vou eleger ali aqueles candidatos que forem mais votados de uma região, não é? Esse é o distritão. Além disso, eu tenho um outro sistema eleitoral chamado sistema eleitoral proporcional com lista fechada. Olha só esse sistema eleitoral com lista fechada. Eleitor só vota no partido que define uma lista pré-ordenada, os políticos a serem eleitos. Eleitor só vota no partido que define uma lista pré-ordenada, os políticos a serem eleitos. Bem, hoje, qual que é o sistema eleitoral proporcional que nós temos? É um sistema eleitoral proporcional com lista aberta, não é? Eu posso votar ou no partido ou no candidato. E é aberto essa votação, eu posso votar em qualquer um que eu quiser, não é? No sistema eleitoral proporcional com lista fechada, nós temos ali onde o candidato, ele vota no partido e não no candidato. E quem vai colocar o candidato eleito é o próprio partido político. Eu sou totalmente contra essa modalidade de sistema eleitoral. O sistema eleitoral proporcional com lista fechada, ele tira o eleitor da jogada e aumenta, dá mais poder aos partidos políticos. Se os partidos políticos eles já estão aí, podemos considerá-los, até tem um livro chamado Quarto Poder, né? E eu coloco os partidos políticos como um quarto poder. Se eu dou mais poder a esse partido político, meus amigos, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Então, o sistema eleitoral proporcional com lista fechada, eu voto no partido e o partido que vai determinar os candidatos eleitos. Agora, o inverso, que é o sistema eleitoral proporcional com lista aberta, o eleitor poderá votar no partido ou poderá votar também no candidato. Então eu tenho essa opção, voto no partido ou voto no candidato. Beleza? Maravilha? Bem, esse é o segundo modelo de sistema eleitoral importante para a gente observar hoje. O terceiro sistema,
proporcional com lista flexível. Veja, olha o conceito. A legenda partidária monta uma lista, mas os mais votados podem alterar a ordem desta lista. Então, veja, há uma certa flexibilidade, mas mesmo assim, é o próprio partido político que monta esta lista de candidatos, né? Então, nós temos, por enquanto, o distritão, o proporcional com lista fechada, o proporcional com lista flexível. Temos ainda o sistema de 2 turnos. O eleitor vota primeiro no partido, para definir quantas cadeiras cada legenda terá, depois nos candidatos. Então aqui eu tenho, olha que interessante, esse é um modelo mexicano, tá? Eu tenho um sistema eleitoral proporcional chamado distrital em 2 turnos, ou flexível. Essa flexibilidade se dá o seguinte, eu voto primeiro no partido e depois eu vou votar aonde? Nos candidatos. Então há uma certa flexibilidade nesse ponto. E por fim, nós temos o sistema distrital misto. Metade das vagas é preenchida pelo sistema proporcional e outra pelo sistema distrital. Então eu trouxe aqui alguns modelos de sistemas eleitorais, só que no Brasil adota-se 2 grandes modelos, que são o modelo majoritário e o modelo proporcional em lista aberta. Dentro do majoritário, nós teremos o majoritário simples e o majoritário em 2 turnos. E o proporcional, nós temos o proporcional hoje adotado em lista aberta. Ok? Bem, vamos traçar aí primeiramente alguns conceitos, né? Alguns conceitos de sistemas eleitorais. Eu posso dizer o seguinte, um sistema eleitoral é a modalidade, é a forma como eu vou determinar que um candidato será eleito. Concorda comigo? Se eu tenho, por exemplo, o cargo de presidente, o cargo de governador, o cargo de prefeito, como que eu vou eleger esses candidatos? Os sistemas eleitorais existem, portanto, para definir regras para que eu possa escolher um candidato ou outro e como vou tornar aquele candidato eleito. Então, o conceito que a gente pode determinar aqui seria um conjunto de regras necessárias para a computação dos votos, então para o cálculo dos votos, não é? Mecanismos responsáveis por transformação do voto, dados pelos eleitores no dia das eleições e mandatos. Então eu vou transformar um voto no mandato. É a passagem do candidato que recebe votos e agora ele recebeu esses votos, será que é suficiente para torná-lo eleito? Então é esse mecanismo de sistema eleitoral, que é o que nós estamos conceituando, que é capaz de fazer isso. Sistema eleitoral influencia a tomada de decisões dos diversos agentes políticos envolvidos. Resumindo, sistemas eleitorais são definidos pelas regras de apuração, contagem, agregação de votos e sua conversão em mandatos. O tipo de regra define os sistemas e o número de variações em uso na atualidade é relativamente pequeno. Claro, hoje no Brasil nós temos 2 grandes sistemas, que eu já disse para vocês. É o sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral proporcional. Agora você vai anotar para mim assim, ó. Hoje no Brasil nós temos 2 grandes sistemas, que eu já disse para vocês. É o sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral proporcional. Agora você vai anotar para mim assim, ó. Sistemas eleitorais. Aí você vai fazer um quadro e nesse quadro constará o seguinte. Então aqui eu vou ter o tipo de sistema. Ó. Tipo de sistema e os cargos envolvidos. Tipo de sistemas e os cargos
envolvidos. Bem, aqui você pode dividir também em três linhas, tá? Muito bem. Então eu vou ter o sistema eleitoral majoritário, sistema eleitoral majoritário simples, sistema eleitoral majoritário em 2 turnos, majoritário em 2 turnos, e eu tenho também o sistema proporcional adotado no Brasil. Quais são os cargos envolvidos nesses sistemas? O majoritário simples é aquele que é ou também chamado em um turno só, então eu tenho só um turno de votação, ele será adotado para prefeitos e vice-prefeitos nos municípios com menos de 200 mil eleitores. Ou eu posso dizer, com até 200 mil eleitores. Então, olha, para municípios, vamos colocar municípios não, porque municípios envolverá também vereadores, e vereadores não é sistema majoritário. Coloquei prefeito e vice para municípios até 200 mil eleitores, certo? Além disso, o majoritário simples, ele é adotado também para o cargo de senador e os suplentes. Muito bem. Por outro lado, nós temos ainda o sistema majoritário em 2 turnos. O sistema majoritário em 2 turnos, ele será utilizado para prefeito e vice para municípios. Com mais de 200 mil eleitores, e será adotado também para os cargos de presidente da República, de governador do estado. Então anote aí, presidente da República, governador de estado. Então veja que ele é adotado para os chefes do poder executivo, presidente e governador, e para prefeito e vice quando o município for com mais de 200 mil eleitores. E atenção, as bancas costumam tentar confundir o candidato. Ao invés de colocar eleitores, coloca-se habitantes, né? População. Não, isso é diferente, tá? O número de eleitores, em regra, ele é menor que o número de habitantes, obviamente, por questões óbvias, né? Até mesmo nós vamos estudar quando esse número de eleitores ele é maior que o número de habitantes, provavelmente está tendo ali uma ilicitude. Muitas vezes é necessário que seja feita uma revisão do eleitorado, prevista lá na resolução do TSE de número 21.538 de 2003, tá? Bem, além disso eu tenho o sistema proporcional. O sistema proporcional ele será adotado para os cargos de deputados. Aí vou ter aqui deputados federais, estaduais, distritais. Além dos deputados federais, estaduais ou distritais, nós teremos também para os vereadores, tá? Então, deputados federais, estaduais, distritais e para os vereadores são adotados o sistema proporcional, tá? Bem, quando eu falo então agora de sistema eleitoral majoritário, como que eu elejo um candidato ao sistema eleitoral majoritário? Então nós vamos tratar especificamente agora desse sistema eleitoral. Vamos apagar o quadrinho. Vamos falar então sobre o sistema eleitoral majoritário. Olha só. Aqui nós temos os tipos de sistemas que nós já descrevemos. O sistema eleitoral majoritário, para que um candidato seja eleito,
Majoritário, o nome já diz. O candidato precisa apresentar uma maioria de votos. E quando eu falo maioria de votos, eu tenho duas maneiras de maioria. Na verdade, três. Eu tenho uma maioria que é simples, eu tenho uma maioria que é absoluta e eu terei ainda a chamada maioria relativa. Vamos diferenciar essas três modalidades de maioria? Olha, maioria simples seria o quê? A maioria dos presentes. Então, olha, imaginemos que o Tribunal Superior Eleitoral, ele possui 7 membros. Só que no dia de uma determinada decisão, não estavam presentes os 7 membros, estavam 5 membros. Se estavam presentes 5 membros, qual que é a maioria simples desses 5 membros no dia da decisão? A maioria é 3. Então percebe aqui que maioria simples nesse caso são 3. A maioria absoluta refere-se à maioria dos membros oficiais. Então não se leva em conta os presentes, e sim quantos membros que há naquela corte. Quantos membros que há no TSE? 7. Qual que é a maioria dos membros oficiais, então? A maioria será 4, porque 3 ainda não chega na maioria. A maioria será 4. Então veja, então, que há uma diferença entre maioria simples e maioria absoluta. A maioria relativa, chamada também de maioria qualificada, é aquela que representará percentual. Fração, desculpa. Toda vez que você vê na sua legislação, 2/3, 3/5, como por exemplo, para a criação de uma emenda constitucional, né? Esses números fracionários indicarão a nossa chamada maioria qualificada, tá? Então, maioria qualificada quando tem um quórum especial, uma fração determinando essa maioria. Então, você não pode esquecer então essa diferença que existe entre maioria simples e maioria absoluta e maioria qualificada, tá bom? Muito bem. Vamos determinar agora como que eu vou eleger um presidente da República e um governador de estado. Bem, primeiramente, nós vamos pensar o seguinte. Então, vocês vão colocar aqui para mim o seguinte. Eleição. Presidente da República governador de estado. Presidente da República, governador de estado. Muito bem. Nós temos aqui chefes do Poder Executivo. Poder Executivo Nacional, Poder Executivo Estadual. Eu vou eleger um presidente da República e um governador de estado quando eles apresentarem a maioria absoluta de votos. E que tipo de votos são esses? Quaisquer votos? Não. Maioria absoluta de votos válidos. Se eu estou falando maioria absoluta de votos válidos, eu tenho que excluir, então são excluídos os votos em branco, excluídos os votos em branco e os votos nulos. Então, votos válidos, eu elimino os votos em branco e vou eliminar os votos nulos. Essa é a contagem que nós temos que fazer. Bem, houve um primeiro turno. Então, imaginemos a seguinte situação. Tá o primeiro turno. Nesse primeiro turno, eu vou ter 4 candidatos. Aqui é o candidato João.
chamar ele de J. Aqui está a candidata Maria. Então, candidato João, candidata Maria, candidato Pedro. Eu desenho muito bem, percebam os meus dotes desenhísticos. O Pedro e o Ricardo. Ricardo tem cabelo grande. Bem, no primeiro turno, o João, ele apresentou 10.000 votos. A Maria apresentou 15.000 votos. O Pedro apresentou 12.000. E o Ricardo apresentou 13.000 votos. Vamos determinar aqui primeiramente qual foi o total de votos válidos nessa eleição. Então, olha, votos válidos foram iguais a 10 mais 15.000, 25, mais 12.000, 37, mais 13, 37 mais 13, olha minha cabeça, 50.000 votos. Bem, para eu eleger em primeiro turno um candidato a presidente ou um candidato a governador, o candidato ele tem que ter apresentado pelo menos maioria absoluta dos votos válidos. Se o número de votos válidos foram 50.000, qual que é a maioria absoluta? Vamos lá? Concorda comigo que metade é 25.000? Se ele teve 25.000, ele vai ser eleito no primeiro turno? Não. Ele tem que ter maioria absoluta. 25.000 já não é maioria. A maioria será 25.001 votos. Concorda comigo? É o primeiro número superior à metade. Bem, algum desses candidatos apresentaram maioria absoluta? Não. O máximo de votos que nós tivemos aqui foi da Maria, que equivale a 15.000 votos válidos. Bom, a Maria ela não será eleita no primeiro turno. De fato, eu terei a necessidade da realização do segundo turno. Muito bem. O segundo turno, ele será realizado entre os dois candidatos mais votados. Então, para a realização do segundo turno, os dois mais votados serão eleitos. Quais são os dois mais votados aqui no segundo turno? Maria teve 15.000 votos e Ricardo teve 13.000 votos. Então, para o segundo turno vão os dois mais votados, Maria e Ricardo. Então, Maria e Ricardo vão disputar o segundo turno. No segundo turno, aquele que tiver a maioria dos votos, já não se fala mais em maioria absoluta. No segundo turno, nós falamos de maioria simples. Porque, veja, não existe terceiro turno. Esgota aqui. Então, se Maria tiver... Vamos pensar que teve a mesma quantidade de votos no total, né? Maria teve 24.999 votos e o Ricardo teve 25.001 votos. Total aqui vai dar 50.000. Veja que a diferença de votos, 2 votinhos só. Nesse caso aqui, se a diferença foi de 2 votinhos, o que vai acontecer? Ricardo, ele será eleito. Porque não se considera no segundo turno a maioria absoluta. Nós consideraremos somente a maioria simples. Ok? Então veja,
Se nenhum candidato apresentou maioria absoluta, nós realizaremos o segundo turno com os dois mais votados. Agora, suponhamos que antes da realização do segundo turno, olha a situação, antes da realização do segundo turno, Maria falece. Então, houve o falecimento de Maria, antes da realização do segundo turno. Ricardo já será eleito? Não. Se houve o falecimento de Maria antes da realização do segundo turno, eu vou pegar o mais votado dentre os remanescentes. Então, vou tirar Maria. Os que sobraram, João e Pedro. Pedro teve mais votos do que João. Então, João disputaria o segundo turno com o Ricardo. Então, muita atenção a isso, tá? Que é o que eu vou trazer agora para vocês. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só a informação desse parágrafo 2º. Isso aqui você vai encontrar na Lei das Eleições, que é a Lei número 9.504 de 97, tá? Artigo 2º, parágrafo 2º diz assim: se antes da realização do segundo turno, ou antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, então, primeiro motivo, morte, ocorrer desistência, ocorrer impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então, são 3 motivos: morte, desistência ou impedimento legal de candidato. Será convocado dentre aqueles que sobraram o de maior votação, tá? Bem, agora tem uma outra situação. Vem comigo. Imaginemos que dentre aqueles que sobraram, que foi o João não, foi o Ricardo e o Pedro, não foi? Na minha situação? Enfim, dos que sobraram lá, 2 apresentassem a mesma quantidade de votos. Quem iria para o segundo turno? Aconteceu isso nas eleições municipais de 2016. Lá nas eleições municipais de 2016, no estado do Ceará, eu tive 2 candidatos com o mesmo número de votos. Nesse caso, quem vai para o segundo turno é o mais idoso. É o que estabelece para nós o parágrafo 3º da mesma legislação. Veja, se na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, que é sinônimo de sobrar, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Então, vai para o segundo turno o mais idoso. A eleição do presidente importará a do candidato a vice-presidente, com ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição de governador. Então, se eu elejo o presidente, automaticamente o vice-presidente será eleito. Se eu elejo o governador, o vice-governador também será eleito. Tá certo? Bem, feito isso, eu fiz esse esqueminha aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, empatou, o mais idoso passa para o segundo turno. Então, aqui eu tinha 4 candidatos, um com 35 anos, um com 60, um com 58, um com 40 anos. O com 35 teve 20 mil votos, o com 60, 60 mil votos, 58, 60 mil, 40 anos, 100 mil votos. O que teve mais votos foi esse de 100 mil, ele passa para o segundo turno. Só que, por exemplo, esse candidato e esse teve a mesma quantidade de votos, passa para o segundo turno mais idoso, então esse aqui vai para o segundo turno, tá? Então é isso que eu quis tentar explicar para vocês. O que vai acontecer de diferente agora é para as eleições de prefeito. Então coloca aí, ó, eleições prefeito. Então, para as eleições de prefeito, eu vou ter 2 situações. Municípios com até 200 mil eleitores
Municípios com mais de 200.000 eleitores. Então, primeiramente, eu tenho municípios com até 200.000 eleitores e, em segundo plano, eu vou ter um município com mais de 200.000 eleitores. Nos municípios com até 200.000 eleitores, eu vou ter somente um turno de votação e será eleito o que apresentar maioria simples de votos. Do lado, eu vou ter os municípios com mais de 200.000 eleitores, em que teremos 2 turnos de votação. Então, apresentará 2 turnos de votação, ok? E o eleito será aquele que apresentar maioria absoluta de votos para, então, ter só um turno. Nesse caso, no primeiro turno ele deverá apresentar maioria absoluta de votos. Se não apresentou maioria absoluta de votos, nós teremos o que chamamos de segundo turno de votação. Aí no segundo turno, maioria simples, não há diferença, tá? Então vamos aqui fazer a leitura da Lei das Eleições, onde dispõe acerca deste fato. Veja só. A Lei das Eleições diz assim, olha, artigo 3º, façamos a leitura aqui comigo. Diz assim: será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 1º. A eleição do prefeito importará a do candidato a vice-prefeito, com ele registrado. Parágrafo 2º. Nos municípios com mais de 200.000 eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos parágrafos 1º a 3º do artigo anterior, que é justamente aquilo que nós falamos, que nós comentamos, não é? Sobre não houve maioria absoluta. Passo para o segundo turno. No segundo turno, nós vamos levar os 2 mais votados. Houve empate lá no primeiro turno entre 2 candidatos, vai o mais idoso, não é? Então, nós temos que sempre levar em conta essa situação. Bem, como que se configura, então, a chamada Câmara dos Deputados? Nós temos o Congresso Nacional, não é? Deixa eu fazer o desenho aqui para vocês. Nós temos o Congresso Nacional, porque as legislações, elas muitas vezes não falam deputados federais, senadores, não falam deputados estaduais. Então nós temos assim, Congresso Nacional. Quando eu falo Congresso Nacional, eu estou falando de Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados, e estou falando de Senado Federal. Quando eu falo Assembleia Legislativa, quando eu falo Assembleia Legislativa, eu estou falando dos candidatos a deputados estaduais. Quando eu falo Câmara
distrital, eu falo de deputados distritais. E quando eu falo câmaras municipais, estou falando de vereadores. Eu posso dizer, e olha que isso já é questão de prova, eu posso dizer o seguinte, que nas câmaras, no Congresso Nacional, adotar-se-á o sistema proporcional. Ah, professor, sim, porque tem deputados federais. Calma. Olha só, no Congresso Nacional ele é formado por deputados federais e senadores. Os deputados federais, sim, eu adoto o sistema proporcional. Mas no Senado Federal, eu vou adotar qual sistema? O majoritário simples, o majoritário de um turno apenas. Então isso já foi objeto de prova. No Congresso Nacional, nós temos tanto o sistema proporcional quanto o sistema majoritário. Nas assembleias legislativas, na Câmara Distrital, nas câmaras municipais, aí sim, eu tenho aqui para ambas essas câmaras, né, Assembleia, Câmara Distrital e Câmara Municipal, a adoção do sistema proporcional. Aí veja só, a Câmara dos Deputados, ela é formada por deputados federais. Segundo a Constituição Federal, um Estado, ele terá no mínimo 8 deputados federais e no máximo 70 deputados federais. Esses deputados federais, formados pela Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, será determinado a partir do número populacional. Então, determina-se o número de deputados a partir da população daquele estado. Mínimo de 8, máximo 70 deputados federais. Por outro lado, no Senado, para cada estado, não tem essa questão de mínimo e máximo, eu vou ter 3 senadores. Ah, outra coisa, na Câmara dos Deputados, os deputados federais terão mandatos de 4 anos. Já no Senado Federal, os senadores terão mandatos de 8 anos. E eu não renovo por eleição de 4 em 4 anos, eu não renovo todos os senadores. Eu vou renovar alternadamente 1/3 e 2/3 dos senadores. Ou seja, em uma eleição eu oxigeno, né? Eu vou eleger somente um senador. Em outra eleição, depois de 4 anos, eu vou eleger 2 senadores. Então, é alternadamente 1/3 e 2/3. Então, essa é a determinação de como que se configura o Congresso Nacional, tá? Aí nós temos, então, enquanto a Câmara dos Deputados representa o povo, o Senado Federal representará o Estado. Ok? Então, o Senado representa o Estado. Muito bem. Por outro lado, nós vamos ter aqui ainda para discutir, e nós vamos deixar essa discussão para o próximo bloco, como que se configura as assembleias legislativas, como se configura a Câmara Distrital, como se configura as câmaras municipais, tratando-se aí dos municípios, né? Bem, no bloco de hoje, então, nós conceituamos as formas do exercício de voto. Então nós vimos aí o voto usando cédulas, o voto sendo utilizado o sistema eletrônico de votação. Depois nós passamos para a análise dos sistemas eleitorais existentes, determinamos, especificamos o sistema eleitoral majoritário, o sistema eleitoral proporcional. Vimos como que nós podemos eleger um presidente, um governador de estado, um prefeito. Aí nós vimos a diferença que existe para os municípios com até 200 mil eleitores e para os municípios com mais de 200 mil eleitores, não é? Quando a gente terminou de ver isso, nós passamos a analisar também como que são configurados
no Congresso Nacional, a formação da Câmara dos Deputados, a formação do Senado Federal. Para o próximo bloco, nós vamos terminar analisando aí a questão dos deputados estaduais, distritais e vereadores e iniciaremos uma discussão acerca do sistema eleitoral proporcional. Eu já peço que vocês separem para mim a calculadora de vocês, porque nós vamos ter que fazer continhas no próximo bloco, adotando o sistema proporcional. E claro, para algumas questões que a gente for resolver no terceiro bloco, também usaremos a calculadora. Tá certo? Então nós vamos fazer uma pequena pausa, continue firmes e fortes nos estudos e a gente volta daqui a pouquinho com mais exercícios, com mais discussões para a sua aprovação. Até daqui a pouco, tchau, tchau. Olá, meus amigos, sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa aqui do Lá Concurso, uma aula específica para o concurso do TRE Paraná 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós separamos apenas, olha só, 30 aulas do nosso curso. Este curso nós vamos perfazer aí mais de 130 aulas para vocês, ó. Mais de 130 aulas, nós separamos apenas 30 aulas do nosso curso e colocamos como demonstração no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. O nosso curso completaço do Lá Concurso TRE Paraná 2017 por apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Você vai ter um curso completaço com esses professores que você acabou de assistir. Gente, melhor custo-benefício da internet e espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.